Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Aqui é o seu amigo, Pastor Cleverton, com mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos meditar juntos aqui no livro de Mateus, capítulo 3. Bem, querido, entre os capítulo 2 e o capítulo 3, temos um intervalo de 28 anos que Mateus não narra sobre a vida de Jesus. Nesse período, Jesus estava em Nazaré, pois após José fugir de Herodes com Maria e Jesus para o Egito, agora José é avisado por um anjo em sonho sobre a morte de Herodes. Então José retorna para Israel e vai morar na cidade de Nazaré. Foram longos anos se preparando para o início de seu ministério, e foi nesses dias que surgiu no palco da história João o Batista. E diz assim no capítulo 3, versículo 1: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Bem, querido, o nome dele era João. Batista significa aquele que batiza. Essa era a sua função, pois o povo ia até ele lá no Rio Jordão para ser batizado nas águas em sinal de arrependimento. João era filho de Zacarias, o sacerdote, e de Isabel, descendente de Arão, que era irmão de Moisés. Isabel também era prima de Maria. João era 6 meses mais velho que seu primo Jesus. Ele começou o seu ministério no deserto da Judéia, e a sua mensagem era o Evangelho do Reino, a mesma mensagem que Jesus pregou no início do seu ministério. E essa mensagem dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Bem, querido, arrependimento, essa palavra vem da palavra grega metanoia, que significa uma completa mudança de mente. No hebraico, significa virar-se, retornar, ou seja, virar as costas para o pecado e retornar o coração para Deus. João dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra reino fala de um governo, fala de um rei. E a palavra céus revela de onde vem esse governo. Mateus, por ser judeu e por estar apresentando o evangelho aos judeus, ele usa a palavra céu no lugar de Deus, pois os judeus evitavam mencionar o nome de Deus a qualquer momento. Então o reino dos céus é o mesmo que reino de Deus citado no Evangelho de Lucas. Esse conceito, querido, é muito importante para nós poder compreender a Bíblia. Bem, existem 2 aspectos do reino de Deus. Existe um aspecto mais amplo, no qual a liderança de Deus é reconhecida pela humanidade em geral. Existe também um aspecto mais restrito, onde estão incluídos apenas aqueles que foram verdadeiramente convertidos a Cristo. Essas pessoas colocaram a sua confiança total em Jesus como seu único Salvador. Elas fizeram uma aliança com Ele. Hoje Jesus reina em seus corações através do Espírito Santo. Mas um dia o próprio Jesus retornará do céu para governar eternamente sobre a terra. Mateus capítulo 3, versículo 3 diz: pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui Mateus identifica João com uma revelação feita pelo profeta Isaías 700 anos antes do nascimento de João. O profeta via João como precursor do Messias. Precursor é aquele que anuncia a chegada do Messias. João era a voz de Deus, convidando o povo ao arrependimento. Aqui nesse versículo, a nação de Israel era espiritualmente falando o deserto que necessitava da chuva da graça, da chuva do amor de Deus. Mateus 3, versículo 4. Aqui fala sobre as vestes do profeta. As roupas do profeta João Batista eram semelhantes às dos profetas Elias. Eram feitas de pelos de camelo, que era um tecido grosso e áspero, usado pelos pobres, que não podiam comprar roupas de lã.
Enquanto os ricos podiam usar cintos cheios de ornamentos, os pobres usavam cinto de couro. João comia gafanhotos. No livro de Levítico fala sobre 4 espécies de inseto que eles podiam comer, e o gafanhoto era um deles. João também diz o texto que ele comia mel silvestre, provavelmente o mel das tâmaras que ficava no oásis lá no deserto, pois lá no deserto não havia abelhas. Mateus capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Aqui diz que o povo saía em massa de Jerusalém e de toda a Judéia para ouvir João Batista no deserto. Algumas pessoas entendiam sua mensagem sobre o arrependimento dos pecados e eram batizadas por eles no Rio Jordão. Bem, hoje nós vivemos numa época em que muitas pessoas não sabem o que é o pecado. Pecado é a violação da lei que Deus deu ao seu povo para ajudá-lo a viver uma vida prática de amor, amando e respeitando as pessoas, e vivendo assim, estariam também amando a Deus e agradando o seu coração como um filho obediente. Mateus 3, versículo 7. Quando os fariseus e saduceus vinham ouvir João tratava eles de forma diferente, pois pelo Espírito Santo João sabia que aqueles religiosos não estavam sendo sinceros diante de Deus, pois eles professavam um grande respeito pelas leis de Deus, mas eram internamente corruptos e hipócritas. Aos seus próprios olhos, eles eram servos de Deus, mas aos olhos do Senhor, eles eram apenas religiosos que viviam de aparência. Por isso João Batista chamava eles de raça de víboras, cobras venenosas, e diziam para eles que se eles não se arrependessem de verdade, eles enfrentariam, após a sua morte, o juízo da ira de Deus. Mateus capítulo 3, versículo número 8. Aqui nós vemos que João continua falando com os fariseus, e João agora desafiava aqueles religiosos a provar sua sinceridade, mostrando frutos de arrependimento. Bem, querido, o verdadeiro arrependimento não significa apenas algumas lágrimas e um pouco de pesar. Nós precisamos abandonar os pecados dos quais nos arrependemos e começar a andar num novo caminho de santidade com Deus. Mateus 3, versículo 9. João dizia aqui aos judeus que eles deveriam parar de tentar tirar proveito de sua descendência de Abraão como se fosse um passaporte para o céu, pois a graça da salvação não é transmitida por meio de nascimento natural, mas por meio do novo nascimento espiritual que acontece quando nós reconhecemos nossos pecados. Acontece quando reconhecemos que nós não podemos pagar a dívida deles, mas que Jesus Cristo já pagou essa dívida morrendo lá na cruz como nosso substituto, a fim de gerar em nós a vida eterna. Mateus capítulo 3, versículo 10 ao 12. Aqui João adverte os fariseus sobre o julgamento que viria com a chegada do Messias Jesus Cristo. A chegada de Jesus ao mundo iria dividir a humanidade em 2 grupos. O primeiro grupo são aqueles que receberia a sua salvação como um presente gratuito de Deus e por isso teriam a vida eterna. O segundo grupo são aqueles que infelizmente decidiram por vontade própria rejeitar o maravilhoso presente de Deus, que é a vida eterna através de Jesus Cristo. E por isso João Batista disse que essas árvores, que são pessoas que não produzem bom fruto, que vêm de um arrependimento sincero e da fé no sacrifício de Jesus Cristo, João disse que essas árvores seriam lançadas no fogo, que simboliza a segunda morte ou a separação eterna de Deus. Mateus 3, versículo 13. Aqui narra o batismo de Jesus.
Jesus andou mais ou menos 96 quilômetros de Nazaré até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Isso revela a nós a importância que Jesus deu a essa cerimônia e deveria indicar o significado do batismo para os seus seguidores no dia de hoje. Mateus 3, versículo 14 e 15. João sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. E por isso Jesus era inocente, pois nele não havia pecado. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Por isso João protestou contra o seu batismo. Ele dizia que ele deveria ser batizado por Jesus. Mas Jesus então revelou para João o que estava por trás daquele simples batismo. Nele se cumpriria toda a justiça de Deus. Bem, a justiça de Deus, querido, fala sobre como a humanidade seria salva através de Jesus Cristo. Então, o batismo figurava essa salvação. Por exemplo, quando Jesus fosse mergulhado nas águas do Jordão por João Batista, isso simbolizava a morte de Cristo na cruz em nosso lugar, levando a culpa de todos os nossos pecados. A imersão nas águas também simbolizava o sepultamento de Jesus após a sua morte na cruz. E quando João levantou o corpo de Jesus do fundo das águas, estava simbolizando a ressurreição de Jesus em corpo de glória após o terceiro dia de sua morte. Então, quando nós cremos que Jesus morreu em nosso lugar lá na cruz, nós nos unimos a Ele de forma sobrenatural lá na cruz do Calvário. É como se o nosso velho homem pecador fosse crucificado com Cristo naquela cruz. E quando nós decidimos e nos batizamos nas águas, nós estamos no mundo espiritual sepultando com Cristo o velho homem do pecado. E finalmente, quando nós somos levantados das águas do batismo, nós nos unimos ao Cristo que ressuscitou o terceiro dia. Nós renascemos para Deus, nascemos de novo, um nascimento espiritual. Então o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e por isso passamos a viver uma vida nova, uma vida de santidade. Agora temos o desejo de conhecermos a cada dia mais o nosso Pai Celestial. Mateus 3, versículo 16 e 17. Querido, só para concluir a lição de hoje, aqui nesses versículos vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade de Deus presente. Aqui vemos que eles estão felizes com a obra da redenção da humanidade, figurada pelo batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão. A cena é a seguinte: o Filho estava nas águas, pois era através dele que a nossa redenção seria realizada. O Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, pois era através do poder do Espírito Santo que Jesus seria ungido como Messias. E também seria ressuscitado do mundo dos mortos após a sua morte através do poderoso poder do Espírito Santo. E o Pai Celestial finaliza aquela linda cena dizendo que estava feliz. Primeiro, o Pai estava feliz com o amor e a obediência de seu Filho Jesus, que estava à sua disposição para trazer a humanidade de volta para Ele. E em último lugar, o Pai estava também feliz porque Ele estava vendo eu e você sendo batizado no corpo de Cristo e também já estava vendo todos nós juntos em seu reino eterno. E como termina toda a história, Ele nos viu todos juntos e felizes para sempre. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.